verdade, é entender qual que vai ser a tensão admissível daquele solo, tá? Calcular essa tensão. E aí, posteriormente, a gente vai fazer a verificação se esse solo vai aguentar ou não a carga que está sobre ele, tá? Então, vamos começar. Vamos começar, então, a falar sobre esse assunto. Então, um instante aqui. Bom, então, a capacidade de carga de um solo é a tensão transmitida pela fundação ao solo, capaz de causar neste sua ruptura ou deformação excessiva. Então, quando eu coloco a minha fundação no solo, aquela carga que está vindo, né, dos pilares, né, da edificação como um todo, e indo para a fundação, ela está descarregando totalmente no solo. E o solo, ele tem que ter a capacidade de resistir a essa carga. Senão, ele vai romper ou vai ocasionar uma deformação excessiva, né? E essa deformação excessiva pode trazer problemas na nossa edificação, que é o caso dos recalques, né? Que a gente comentou um pouco a respeito deles, e isso não é interessante. Então, a gente tem que... nós temos que prever, né, uma carga em que esse solo consiga resistir, né? Então, a gente não pode deixar que esse solo se rompa, né? Não é interessante. Então, o solo é como se a gente pensasse que ele é um elemento também estrutural, ele também tem que resistir a essas cargas, essas tensões. Bom, então aqui tem um esquema mostrando justamente essa representação, né? Eu tenho aqui essa carga P, né, que é a carga que vem do pilar, né? Ele vem para a minha sapata, né, minha fundação, e ele distribui essa tensão aqui na sua área da base, tá? Então, a tensão nada mais é que a carga sobre a área da base, tá? Lembrando que a área da base aqui, né, é uma seção retangular, digamos assim, o B é o menor lado, tá? E o L é o maior lado, tá? Então, nós temos a área da base aqui da nossa sapata, tá? Então, é através dessa área, né, que a carga se distribui no solo. Então, a gente tem que calcular essa tensão até mesmo para a gente entender qual que vai ser as dimensões da nossa sapata. Bom, então, para a gente entender, né, essa tensão admissível, né, a gente precisa também entender o bulbo de tensões. O bulbo de tensão é justamente essa distribuição de tensão provocada pela fundação. Na verdade, é a transmissão dessa tensão ao longo do solo, né, ao longo do comprimento, né, da profundidade do solo. Então, o bulbo, na verdade, são um conjunto de curvas de isovalores de tensões verticais. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma distribuição de tensão que é, por exemplo, de uma sapata, né? Então, eu tenho uma sapata aqui, né? E ela está distribuindo uma tensão que a gente chamou de sigma zero. E aí, o que acontece? Essa tensão ela vai se distribuindo, dissipando no solo, através, né, de curvas de isovalores, né, que vai indo, né, vai até, né, vai descendo até uma certa profundidade do meu solo, tá? Então, essa área toda aqui é influenciada pela tensão dessa sapata. Então, saber esse efeito, esse bulbo de tensão no solo, é interessante para a gente conhecer o local em que a gente vai posicionar a nossa sapata. Por que isso é interessante? Porque se eu colocar a minha sapata numa determinada profundidade e meu bulbo de tensões acabar atingindo um solo que é pouco resistente, vai trazer problemas na minha estrutura. Então, entender esse bulbo de tensão vai nos auxiliar, né, na posição, né, na profundidade que eu devo
colocar, posicionar a minha sapata, tá? Então, a profundidade do bulbo de tensão, ele vai depender da geometria da sapata, tá? Então, é claro que eu já vou com uma premissa de qual tipo de sapata, né? Qual tipo de fundação que eu vou estar utilizando, né? Então, eu tenho sapata circular ou quadrada, né? E isso vai, essa profundidade aqui que a gente chama de Z, né? Vai ser 2 vezes a largura da sapata. Se for uma sapata retangular, 2,5 né, vezes a largura, né? Vezes B. E se for uma sapata corrida, vai ser 4 vezes B, tá? E aqui, né, a gente tem uma certa limitação com relação ao comprimento L, que é a maior dimensão, né, da sapata. Lembrando que a dimensão da sapata, né, isso aqui, vista inferior da sapata, né, B é a menor dimensão e L é a maior dimensão, né, em área dessa sapata, ok? Então, o Z seria a profundidade desse bulbo. Isso vai ser importante para a gente determinar também a tensão admissível desse solo, tá? Então, saber, né, que se eu estou adotando uma sapata retangular, a profundidade do bulbo é 2 vezes a sua dimensão B, né, que é a menor dimensão dessa sapata. Bom, então, por que conhecer essa tensão é tão importante? Por que entender esse bulbo de tensão é importante? Nós temos 2 situações aqui, tá? Eu tenho 2 elementos de sapata aqui, tá? 2 elementos de fundação. Nós temos essa que tem uma área maior, né, em relação a essa daqui. E nesta primeira aqui, o bulbo de tensão atingiu 2 camadas de solo diferentes, né? A primeira é a areia, a outra é uma argila mole. Esse segundo elemento aqui de fundação atingiu apenas a primeira camada, que é a areia, tá? Então, a areia, ele tem uma resistência maior do que a argila, tá? Então, essa argila mole, ela tem uma resistência menor. Nesse caso dessa primeira sapata aqui, a gente vai ter um problema, porque o bulbo de tensão, né, tá chegando nessa argila mole. E isso vai provocar alguma deformação excessiva, né, nesse solo, justamente porque ele não tem resistência suficiente para esta tensão. Isso é o que ocorreu lá em Santos, né? Eles colocaram um elemento de fundação raso, superficial, né, que seria uma sapata, achando que ele estava localizado em uma camada de solo resistente. Entretanto, o bulbo de tensão estava abrangindo um solo menos resistente, né? E acabou ocasionando um recalque excessivo das edificações. Então, a gente via muito na Orla de Santos, né, os prédios inclinados, né? Então, isso era devido justamente a esse problema, né, de situar a sapata, né, e também dessa questão do bulbo de tensão, né? O projetista ele não teve essa noção com relação a esse bulbo de tensão. Então, isso é muito importante, né? Nesse caso aqui, o ideal, né, seria colocar esse elemento a uma profundidade maior, né, fugindo exatamente dessa camada de solo menos resistente. Então, ele teria que colocar, né, alocar essa fundação numa cota mais baixa, tá? Bom, as tensões admissíveis do solo, elas são calculadas através de métodos. A gente tem diversos métodos para calcular essa tensão admissível. Nós temos o método de placa, né, onde a gente executa um ensaio em campo para determinar essa tensão admissível, né? A gente coloca um macaco, né, e vai pressionando esse solo, e aí a gente consegue determinar experimentalmente o valor dessa tensão admissível. Temos outros métodos, né, teóricos para calcular essa tensão admissível. Só que são métodos mais complexos, envolvem muitos cálculos,
então a gente não vai abranger esses métodos. A gente vai pegar um método semi-empírico, tá? Que vai correlacionar com o nosso ensaio de SPT. Então, como que a gente obtém essa tensão admissível, tá? Lembrando que a tensão admissível do solo, ela considera também um fator de segurança, tá? Por quê? Porque quando a gente faz o cálculo da tensão do solo, a gente encontra uma tensão de ruptura, porque é a tensão última desse solo, né? Então, a gente chega até a que ponto o solo rompe. Então, seria a nossa tensão de ruptura. Só que a gente não vai utilizar a tensão última do solo. A gente vai dividir essa tensão por um fator de segurança, né? E aí a gente vai obter a nossa tensão admissível, tá? Para a gente ficar a favor da segurança. Então, nesse caso aqui, né, dessa fórmula, né, em que a gente relaciona o SPT, esse fator de segurança já está embutido nesse valor de 50 aqui, tá? Então, como que a gente vai calcular essa tensão admissível? A gente vai pegar o número de golpes, né, o número de SPT médio, tá? Esse daqui é o valor médio, e vai dividir por 50, que já está considerando o fator de segurança. E aí a gente vai obter a tensão admissível desse solo em MPa, tá? Então, o que a gente precisa conhecer é o valor médio, né, desse SPT no bulbo de tensões, né? Então, isso é importante. Então, a gente precisa, primeiro, determinar a locação da fundação, tá? Aonde que essa fundação vai ficar alocada, e determinar o tamanho, né, a profundidade desse bulbo, né, aonde ele abrange, e calcular a média, né, do SPT que a gente tem lá da sondagem, tá? Então, a gente pega os valores que estão dentro desse bulbo aqui, né, do SPT, e faz a média, tá? Então, outra coisa que deve ser observada é que esse valor de NSPT, ele não deve ser menor que 5. Ele não pode ser menor que 5. E também não pode ser maior que 20, tá? Então, a gente precisa ficar entre esse valor de 5 e 20, ok? Então, como que a gente vai fazer a média disso? Um exemplo disso aqui. Então, eu tenho aqui a minha sapata, coloquei uma determinada cota aqui. E aí eu tenho o bulbo de tensão. Nesse caso aqui, a minha sapata é uma sapata retangular, né? Então, ela é uma sapata assim, B por B. Então, o meu bulbo de tensão, a profundidade do meu bulbo de tensão é 2 vezes B. Então, eu vou pegar, né, essa região aqui de 2 vezes B e vou tirar a média. Então, eu vou pegar esse NSPT aqui, ó, esses 4 NSPT, e vou fazer a média, ou seja, eu vou somar esses 4 valores e dividir por 4. E assim eu vou obter o meu NSPT médio. E com ele, eu vou calcular a minha tensão admissível do solo, tá? E assim eu consigo verificar se meu solo vai resistir ou não à tensão, né, à carga que está vindo aqui sobre ele, ok? Então, outra coisa que a gente precisa, né, considerar, já que eu estou determinando, né, a tensão admissível, e isso eu preciso determinar o assentamento da sapata, vamos ver quais critérios que a gente pode adotar para colocar, né, assentar a nossa sapata. Qual cota que a gente pode colocar para assentar essa sapata? Bom, isso aqui são só critérios, tá? Não precisa ser seguido à risca, ok? Mas são alguns conselhos que a gente pode dar a respeito desse assentamento, tá? Bom, é interessante, né, que o bulbo de tensão fique numa região, num solo mais resistente, né? Ou seja, que aquele NSPT médio fique aí acima de 10, né? Maior ou igual a 10, tá?
Então, aqui eu trouxe novamente aquela tabelinha, né, onde mostra o número de golpes, né, e o tipo de solo, tá? Então, aqui a gente... É claro que lá no relatório de sondagem já vem escrito, né, o tipo de solo que é. Mas, com o número de golpes, a gente pode ver, né? Quanto maior, né, for a quantidade de golpes, mais resistente é o meu solo, tá? Então, por exemplo, aqui, né, em uma areia, por exemplo, do tipo fofa, não seria interessante assentar a minha sapata, tá? Então, tomar cuidado com esses detalhes, né? Aqui, por exemplo, uma argila muito mole, também não é interessante fazer uma alocação de uma fundação, tá? Também, numa argila mole, né, onde a gente tem um número de golpe de 2 a 5, também não é interessante. Interessante é colocar em uma argila média, em um silt rija, né? Aí, por aí vai, tá? Bom, é interessante também que a gente coloque, assente essa sapata a uma profundidade máxima de 2 metros, tá? Isso não precisa ser seguido à risca. Mas por que a gente fala a essa profundidade máxima? Por causa do custo, né? Se for uma profundidade maior que esse valor, a gente vai ter um gasto maior. E aí, dependendo dessa profundidade, talvez seja melhor adotar uma fundação profunda e não uma fundação rasa, que é o caso de uma sapata. Então, ter esse critério, né, de custo-benefício também é interessante, tá? Mas isso aqui não é regra, ok? Isso não é regra. Preferencialmente acima do lençol freático, tá? Então, se a gente tem um nível de água, é legal que a gente coloque essa fundação rasa acima desse lençol freático. Por quê? Porque se a gente colocar abaixo, a gente vai ter mais gasto, porque a gente vai ter que bombear essa água na hora de fazer a escavação. Então, a gente vai ter que fazer a escavação e vai ter que bombear essa água para fora. E isso vai trazer custo, tá? Então, é legal que a gente coloque, né, essa fundação, assente essa fundação acima do lençol freático. Bom, então agora vamos para um exemplo aqui, né, de assentamento e cálculo de tensão admissível desse solo. Bom, aqui eu quero assentar uma fundação, tá? Uma sapata retangular, tá? E eu tenho esse relatório de SPT para analisar. Bom, então aqui eu tenho os números de golpes, lembrando que o meu NSPT é a soma dos 2 últimos golpes, né? Então, o meu NSPT, ele é aqui, ó, 3 mais 4, 7. O próximo aqui é 2 mais 3, 5. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui, né, nessa linha aqui, eu já tenho, né, o número, o NSPT já calculado aqui, já traçado, tá? Bom, e aqui eu também tenho a classificação dos meus materiais. Deixa eu ver se nós temos nível de água aqui. Bom, nós não temos nível de água aqui, de lençol freático aqui. Então, né, isso a gente não se preocupa. Aqui, essa escala aqui é uma escala de profundidade. Então, aqui é 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros e assim sucessivamente. Bom, eu quero alocar uma sapata que ela vai ser quadrada, tá? Então, B por B. E aí, eu vou assentá-la, deixa eu ver aqui se eu coloquei... Eu vou sentar ela a 1 metro de profundidade, tá? Então, eu vou sentar ela bem aqui assim, ok? Então, eu vou dizer, tá? Eu só vou adotar aqui, vou dizer que a minha sapata, ela tem um valor de B igual a 1 metro, tá? Então, ela é uma sapata de 1 por 1. Então, o meu bulbo de tensão, ele vai ser, né, como é uma sapata retangular, a profundidade do meu bulbo de tensão vai ser Z igual a 2 vezes B, ou seja, Z vai ter uma profundidade de 2 metros. Então, aqui vai abranger
esse SPT aqui, ó, esses 3 SPT, tá? Então, aqui eu já fiz a representação da minha fundação. Então, aqui eu tenho a minha fundação, aqui é o lado B dele, que vale 1 metro, tá? E aqui já tenho o bulbo de tensão, né? O bulbo de tensão aqui já tem uma profundidade de 2 metros, tá? Então, ele está abrangendo a cota de 1 até 3 metros, tá? Então, eu tenho que pegar o NSPT de cada uma dessas cotas. Então, vamos pegar aqui, ó, NSPT de cada uma aqui. Vou colocar aqui só para a gente saber qual que é o valor de cada um. Então, vou voltar lá no relatório e vou ver. Bom, da cota 1, o NSPT é 7, da cota 2 é 5 e da cota 3 é 4. Então, ó, 7, 4 e 5, não é? Deixa eu ver se... Não, enganei aqui. Esse daqui que é 5 e esse aqui é 4. Então, eu vou calcular o NSPT médio, né? Aonde abrange o meu bulbo de tensão. Então, meu NSPT médio vai ser o 7 mais 5 mais 4 dividido por 3, porque eu tenho 3 valores. Fazendo esse cálculo aí, eu vou obter quanto, gente? Façam aí para mim rapidinho. Deu 5,333, né? 5,333. A gente pode arredondar esse valor, tá? A gente pode adotar 5, enfim. Vamos deixar 5,33. Bom, então, com esse valor, eu vou calcular a tensão admissível do meu solo. Então, eu vou pegar o 5,33 e vou dividir por 50. Isso vai dar quanto aí, pessoal? Zero vírgula 1, eu vou arredondar 0,106, né? Ok, isso em MPa, tá? Então, essa é a tensão admissível do solo. Então, agora, né, o que eu poderia fazer? Eu teria que verificar a carga que está vindo no pilar, né? Então, por exemplo, sei lá, está vindo 100 newtons. E eu sei que a área da minha sapata é 1 por 1, então a área é 1 vezes 1, né? Ou seja, 1 metro quadrado. Então, a tensão que está indo sobre o solo seria essa carga, que eu vou chamar de P, né? Seria essa carga de 100 newtons dividido por 1. Então, seria 100 PA, tá? Então, aqui está em MPa, né? Ou seja, é 0,106 vezes 10 a sexta PA. Ou seja, se a gente multiplicar isso aqui, né, vai dar 106 mil PA, significa que o solo ele resiste à solicitação. Ou seja, eu posso colocar a minha sapata ali, né? Posso aplicar essa carga de 100 newtons, que o meu solo vai resistir tranquilo à carga, tá? Então, vamos para o próximo, tá? Bom, esse daqui é o seguinte, ele fala que tem uma construção, um edifício, que tem 10 andares. E foi realizada uma sondagem à percussão, né, um SPT,
E nós temos aqui o relatório dessa sondagem. Então, aqui nós temos o aterro e nós temos aqui uma argila siltosa, pouco arenosa, média rígida, né? Que seria toda essa região aqui. E nós temos o valor de SPT, né? Referente a cada profundidade desse solo, tá? Então, ele fala o seguinte: admitindo que a carga média de um edifício de concreto seja na ordem de 12 kPa por andar e que a área de influência de cada pilar seja da ordem de 4 metros, indicar qual será a tensão admissível do solo para fundações rasas apoiadas na cota de menos 2 metros. Ou seja, ele quer saber qual que é a tensão admissível desse solo quando ele está posicionado bem aqui, ó, na cota menos 2, tá? Lembrando que aqui é 1, e aqui é 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá? Então, ele quer saber, né, se eu colocar minha fundação rasa aqui, minha sapata, por exemplo, qual que vai ser a tensão admissível desse solo, tá? Então, olha que interessante. Ele fala que que o edifício, por andar, ele tem uma carga de 12 kPa. Então, a gente vai pegar isso aí e vai determinar o valor de P, tá? Então, ó, a carga que está vindo do pilar para essa fundação, a gente consegue calcular. Então, o que seria esse valor de P, né? Que seria a carga que vem? Seria a carga por andar, seria os 12 kPa, vezes, se é por andar e eu tenho 10 andares, eu tenho que multiplicar pela quantidade de andares. Então, vezes 10 andares. E aí ele fala uma coisa interessante. Nós temos uma área de influência de cada pilar na ordem de 4. O que seria uma área de influência? Bom, cada pilar, né, é claro que a edificação tem vários pilares, não é um só, mas essa edificação, né, como cada andar, cada piso tem uma carga, né, e essa carga ela é distribuída, né, ela distribui para as vigas e as vigas distribuem para os pilares, eu consigo determinar a área, né, de atuação daquele pilar, ou seja, um determinado pilar, por exemplo, eu vou colocar aqui um piso, tá? E aqui estão os meus pilarezinhos. Então, o meu piso tem uma determinada área. Eu consigo dividir essa laje em áreas que abrangem o meu pilar, ou seja, a área de influência do meu pilar. Aquela carga, essa área aqui, ó, por exemplo, que está delimitada aqui, ó, que eu destaquei, é a área de influência desse pilar. Então, esse pilar, ele está com a função de resistir à carga que vem somente desta área aqui, tá? Então, quando ele fala área de influência, é a área que o pilar, ele abrange, que ele resiste ali. Então, se ele fala que é da ordem de 4, né, e considerando que seja uma área quadrada, então vai ser uma área, né, de influência de 4 por 4, tá? Então, fazendo o cálculo aqui, observem que eu vou ter um resultado em newtons, tá? Em força, né? Lembrando que kPa aqui é 10 a terceira newton por metro quadrado, tá? Eu vou obter uma carga, um valor de força, tá? Então, fazendo o cálculo aqui, calculei para mim, 12 vezes 10 vezes 16. Fazendo, por favor. Cento e 36 kilonewton. Você converteu, Vitória, para... Multiplicou por 10 a terceira não, né? É isso aí, né? Não, tá errado aqui.
Nesse valor, não. O valor de P tem que ser 1.920 quilonewton, tá? É isso aí, 1.920 quilonewtons, tá? Por que eu tô colocando em quilonewtons? Porque eu não converti. Ah, tá. Eu não converti esse K aqui, tá? Eu só multipliquei 12 vezes 10 vezes 4 vezes 12 e já sai em quilonewton, ok? Então, essa é a carga que está vindo do pilar para a fundação, tá? Isso vai ajudar a gente a determinar, por exemplo, o valor de B, né? Porque ele não falou aqui qual que é o tamanho de B. Bom, então, se ele não falou o valor de B, a gente vai ter que meio que supor qual que vai ser esse valor. A gente pode falar, a gente pode dizer que é um valor unitário, né, e fazer o cálculo e depois recalcular, tá? Ou já supor, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou supor que o meu valor de B, tá, seja 1, ok? 1 metro. Então, a profundidade do bulbo vai ser 2 vezes o B, ou seja, vai ser 2 metros, tá? Então, aqui, olhando, né, eu tenho que assentar a minha fundação na cota de menos 2. Então, a minha fundação, ela tá aqui, assentada na cota de menos 2, tá? Então, aqui é a cota menos 2. Então, meu bulbo, ele tem uma profundidade de 2 metros, tá? Eu estou supondo que ele tem uma profundidade de 2 metros. Então, ele está abrangendo aqui o NSPT de 16, 14 e 13. Então, eu tenho que tirar a média. Então, fazendo a média aqui, para obter o NSPT, eu vou ter 16 mais 14 mais 13, dividido por 3. Isso vai dar quanto, gente? Passa aí para mim. (14,33). Então, a minha tensão admissível do solo vai ser esse 14,33 dividido por 50. Quanto que vai dar aí? Qual que é o valor de tensão que vai dar? Zero vírgula 2866 MPa. Bom, com esse valor de tensão admissível, eu consigo calcular a dimensão da minha sapata, o quanto que ela deve ter. Então, ó, lembrando que tensão é igual a força sobre área, tá? Então, eu vou isolar a área aqui e eu vou ter que a área vai ser a força sobre a tensão. Então, a força que vem do meu pilar foi 1.920, né, quilonewtons, né? Então, vou transformar aqui em newtons vezes 10 a terceira, tá? Dividido pela tensão admissível do solo, que vai ser 0,2866 vezes 10 a sexta, tá? Que eu quero newton por metro quadrado, ok? Então, fazendo esse cálculo aí, nós vamos obter quanto? Deu aqui
tá? Fiz rapidinho aqui, gente. Deu 6,7 metros quadrados, tá? E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso supor uma sapata retangular, tá? Quadrada, que é mais fácil, e ver qual lado, tá? Qual que é o valor de B através disso, tirando a raiz, tá? Então, lembrando, né, se eu tenho uma área quadrada, né, é B vezes B, ok? Então, vai ser B ao quadrado. Então, se a minha área é 6,7, né, então B vai ser a raiz de 6,7, ok? E aí, eu tenho o valor de B, tá? Um valor aproximado, tá? Eu vou adotar aqui um valor de 2,5 metros, certo? Então, deu um pouquinho maior do que a gente previu, né? Porque eu previ aqui 1 metro. Então, o que a gente teria que fazer? A gente teria que pegar esses 2,5 e recalcular a profundidade do bulbo, novamente calcular a tensão admissível. A gente vai perceber que essa tensão admissível vai dar perto de 14,33. Ou seja, a nossa tensão admissível vai dar esse valor aqui mesmo, tá? Então, tá ok. Então, percebam o seguinte, percebam que ao posicionar a minha sapata, né, a uma determinada profundidade, eu consigo, né, prever a tensão admissível do solo através do SPT e consigo também determinar a dimensão dessa sapata, né? Então, eu já consigo prever essas dimensões dela, né? Qual que é a mínima que eu tenho que colocar ali, tá? Então, é basicamente isso que eu pedi no trabalho de vocês. Vocês vão ter que supor uma posição da sapata, né? E verificar, né, com a carga que eu passei dos pilares, né? Que é a carga P. E aí vocês conseguem também ter uma estimativa do valor da dimensão dessa sapata, ok? Bom, gente, mais um exemplo aqui, mas como deu a hora, eu não vou fazer, tá bom? Então, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar a respeito dessa aula? Então é isso, gente. Na próxima aula, a gente fala mais a respeito do trabalho. Eu ia falar hoje, mas na próxima aula a gente fala mais a respeito do trabalho. A gente lê aqui o SPT do trabalho, vê aonde mais ou menos vocês podem alocar. E aí eu auxilio vocês nessa parte final, tá bom? E aí a gente vê mais a respeito das dimensões da sapata em si, tá bom? Então, até a próxima aula. Boa semana para vocês. Até semana que vem.